E podemos começar sobre de onde saiu essa jornada do herói. Foi o Joseph Campbell que começou isso? Joffrey, você falou. Eu ia falar Geoffrey Campbell. Geoffrey Campbell. Foi ele que começou ou já existia essa ideia da jornada do herói? É um mito antigo? Quem quer começar a falar sobre isso aí? Vamos lá. E no básico, né? Vê se os nossos queridos mestres... Completando, Em resumo, em um tweet, eu diria que a jornada do herói é uma arquitetura narrativa que o Joseph Campbell enxergou como um quase padrão... Um monomito. O que ele chama de monomito, exato. É um quase padrão de passos, né, dentro dessa arquitetura de narrativa que as grandes histórias parecem ter em comum. Serve como um tweet, essa explicação rápida? Podemos expandir aí, o que mais Sério, eu acho que o que você falou é muito válido, que ele observou, né? E, inclusive, ele não inventou. O Christopher Vogler, que daí desenvolveu um pouco depois o tema, ele fala que essa é uma estrutura observada e não criada. Ou seja, ele estudou as principais histórias. O objetivo de Joseph Campbell não era dar instruções para escritor ou para cineasta. Não é um manual. Não. Quando ele fez isso, era um livro acadêmico que ele estava falando sobre as pesquisas dele, onde ele estudou várias mitologias de várias regiões, culturas diferentes do mundo. E ele chegou à conclusão de que todas essas mitologias tinham características semelhantes. Então, o grande acerto de Campbell foi encontrar as semelhanças em diferentes histórias, lendas mitológicas ao redor do mundo e colocar isso através de etapas, que não são necessariamente seguidas à risca em todas essas mitologias, mas que servem como um guia para aquilo que seria o padrão ideal do que é a jornada do herói. E aí, ele vai colocar isso como sendo uma estrutura básica para se contar histórias como a gente conhece hoje. O Guilherme, tem uma parte aí também de moral, daquele negócio de moral da história, de ensinar essas histórias antigas de Gilgamesh, mesmo a Bíblia, essas histórias tinham um fundo moral também? Sim, o Campbell, ele entende a jornada do herói como uma estrutura simbólica. E uma estrutura simbólica, né? O que é um símbolo? Ele sempre é alguma coisa que contém uma pluralidade de significados dentro daquilo. E a moral, o que é moral? Moral é o estudo dos melhores hábitos, dos hábitos que elevam os homens. Então, quando você tem... Todos os homens são capazes de hábitos, né? É próprio dos homens, porque os animais, na visão aristotélica, eles são movidos pelas suas paixões. Então, basicamente, os animais tendem a ser determinados pelas paixões. Os homens podem deliberar sobre as suas paixões. Dado que eles podem ser senhores das suas paixões, os homens são capazes de hábitos que elevam eles ou pioram eles. Hábitos que elevam os homens são virtudes. Hábitos que pioram os homens são vícios. Sempre a literatura desde o início, ela tem exemplos de vida. Então, Aristóteles, por exemplo, classificava a literatura de acordo com o nível da discussão. Esse nível da discussão tem a ver com a ascensão do homem ou a queda do homem. Então, tudo que é ascensão, o termo clássico é comédia. Por isso que você fala, por exemplo, que a Divina Comédia é uma comédia. Não porque é engraçado, mas porque o personagem termina melhor do que ele começou. Ele passa do inferno e vai subindo. A tragédia tem o vetor oposto, que é você começa lá em cima e vai descendo, né? Queda. Então ele termina pior do que ele começou. E aí Aristóteles separa entre o épico, que é aquele que trata dos deuses, então aquilo que mostra o exemplo dos deuses. Então a Ilíada, por exemplo, é o épico, porque os deuses estão atuando na Ilíada. Depois tem o heróico, que é a história dos grandes homens. Aí, claro, tem esse drama de ascensão e queda, que é o drama intermediário dos homens. E o mais baixo dos gêneros para Aristóteles é a ironia. A farsa? A ironia é mais baixa... É o que a gente faz. Basicamente. A ironia é mais baixa, não porque a ironia seja totalmente desprovida de a sátira, a ironia, mas porque ela simplesmente está abaixo, né? Então você está sempre abaixo da situação, Sim. O que gera o efeito cômico, na verdade, da ironia, que é, cara, tudo tá meio absurdo, tudo tá meio ridículo e tá lá. Nessas histórias todas, sejam os deuses, ou a ascensão do homem ou a queda, você pode aprender por meio da literatura exemplos de virtudes, exemplos de vícios. Então até a própria expressão dos vícios pode ter um significado moral, no sentido de que você aprende com a queda daquele personagem. Você vê que ele se deu mal, você vê o efeito daqueles males. O efeito das escolhas dele. Das escolhas dele. Ou você também pode ver no contrário, você vê um personagem que se elevou, que cresceu, e você aprende desse modo. Então as lições morais da literatura, elas podem extrapolar inclusive a vontade do autor.
Como assim? Porque as pessoas acham, às vezes, que o autor faz tudo como um código secreto, né? Como se ele tivesse consciência de todos os significados possíveis de ser Como se ele tivesse extraídos. consciente de todos os significados. Mas, por definição, a literatura ou as histórias tem uma multiplicidade de significados. Então, o autor não é que ele faz um código secreto, é que você consegue extrair uma série de leituras do que ele fez. Claro, ele tem a experiência de vida dele, você consegue sentir em muitos autores uma intenção do que ele quis passar, a vida dele impacta tema, né? da obra. Um tema que ele quer trabalhar. Mas você pode, às vezes, derivar o significado oposto do que o autor quis. Um exemplo, no filme Matrix, Tá. que é famosíssimo. A pílula vermelha do Matrix, originalmente, né, tinha uma conotação seguinte: o mundo é controlado por máquinas, tem um sistema. Tinha a azul e a vermelha. A azul e a vermelha. A azul é você ficar preso na ilusão. Você tá preso nesse mundo controlado. Não desperta. A vermelha é você descobrir a realidade desconfortável. Quando fizeram o filme Matrix, a cabeça deles era oferecer pro Baudrillard, que eles tinham muita influência do Baudrillard, que era um filósofo pós-moderno, que falava que as categorias estavam se dissolvendo. Aí o Baudrillard olhou pro Matrix e falou: esse filme não dá, o filme é de direita, o filme tá direitista demais. Aí o cara falou: por que o filme tá direitista? Porque vocês fizeram uma separação entre o falso e o verdadeiro. E toda a minha obra é para falar que as categorias não se misturam. E claro, essa metáfora da pílula azul e vermelha lembra a caverna do Platão. Que você sai do mundo das aparências e vai para o mundo da realidade. Então, embora... E tem gente que escolhe, inclusive como o Cypher, né? Escolhe ficar no mundo da ilusão. Escolhe ficar no mundo da ilusão. Como então, os caras que estão acorrentados querem ficar naquele mundo mesmo, vendo as sombras. O bife, Então, aquele filé bifezinho mignon, gostoso. Eu também ficaria tentado com aquele... Então a intenção... Que ele fala? Desculpa, Guilherme, ele só fala assim: me faz rico e eu não quero lembrar de nada. Como que é? Ele é alguma coisa assim, né? Ele tem faça milionário. notariamente fala... Ignorância é uma benção. Ignorância é uma benção. Eu sei que esse bife não é real, mas... Então bota na exatamente. boca aqueles sucos. Então esse exemplo do Matrix é bom porque a intenção da criação dele foi interpretada como exatamente o oposto, imediatamente depois da Você falou que intenção. quando uma obra é lançada, você deixa de ter domínio e ela vai criar um significado automático. Porque ela vai ter uma multiplicidade de significados, porque ela tem objetivamente um significado que tá lá e que você vai conseguir extrair. Então, o que o Campbell tá fazendo, claro, o Campbell é um pouco, entre aspas, pretencioso, porque ele tá falando que esse é o único mito que existe. Essa monomito implica que todas as histórias voltam pra isso. Que é a crítica do Tolkien ao Campbell. Você fala, cara, Campbell exagerou aqui, não é que essa estrutura não existe, mas Não é só tem isso. outras estruturas que não são apenas essa. Mas, de qualquer maneira, essa estrutura do Campbell ajuda muito a entender o que acontece em várias obras de ficção, grandes histórias e tal. De certa maneira, é um descortinar, né? Meio que você mostrar o código da matriz por trás de grandes histórias e não deixa de ser Você fala, tá, tô entendendo por que a gente se identifica tanto com esses personagens.